Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade. O livro chamado A Bíblia Sagrada. E lá está. Nós descemos contornando por baixo e chegamos a uns 22, 30 metros abaixo dela. Pois ela estava pousada em uma plataforma, um penhasco. E olhamos para cima e a vimos de lá. A sua boca, se estivéssemos olhando para a extremidade da extremidade, era basicamente quadrada. No entanto, era mais larga que alta. Os lados eram entalhados e um pouco quebrados, e eu podia ver que se parecia com pranchas. Comparada com o penhasco onde estava, ainda parecia enorme. É difícil imaginar. E eu penso sobre isso e me lembro que ainda é difícil imaginar. Difícil. Em 1943, Ed Davis era das Forças Armadas e estava aquartelado no Oriente Médio. Assim como Ed Bernie, o Sr. Davis ficou amigo de um jovem, um civil, que trabalhava para ele e se chamava Abbas. Ele retornou o favor, levando-o para ver a Arca de Noé no Monte Ararat. Naquela época não se podia ver a arca. Quando chegasse o tempo de poder vê-la, ele voltaria para me buscar. 2 meses depois, ele voltou e disse, podemos vê-la, vamos. Estávamos todos amarrados com uma grande corda a uns 6 metros de distância. Nunca tive tanto frio. Estive tão molhado, com tanta fome e tão cansado em minha vida como quando subi lá. Ele tentava me mostrar a arca. Quando eu estava em pé, ela parecia uma grande pedra azul. Então nos afastamos e pudemos ver o fim dela. Era atemorizante. Eu sabia que alguém estava me observando, algo estava acontecendo. Não sei como explicar a sensação, mas eu sabia que alguém ou alguma coisa... havia só um poder enorme em algum lugar, ali presente. Era a Arca de Noé. A história toda de Ed Davis parece muito verossímil. O guia lhe disse que era a arca. Ele está convencido de que o que viu no Monte Ararat era de fato a sagrada Arca de Noé. No entanto, ao se ouvir uma história como a de Ed Davis, é compreensível ser cético em relação a esses tipos de declarações. O autor e pesquisador de arte Larry Williams se sentiu da mesma forma. Quando ouvi a história de Ed Davis sobre a Arca de Noé, pensei que devia não só investigar a história, como também o próprio Ed Davis pessoalmente. Eu publico um boletim para caçadores de tesouros e pessoas que procuram sítios arqueológicos. Assim, viajo pelo mundo investigando lugares e histórias. Aprendi que não se pode confiar na maioria das histórias. O editor falava sério quando decidiu que queria submeter Ed Davis ao detetor de mentiras. Fui a Albuquerque, Novo México, e contratei um especialista em polígrafo, com cerca de 15 anos de experiência na polícia. Eu contei a ele a história de Ed Davis e ele disse, Larry, me dê meia hora com esse cara e eu dobro. Após 2 horas intensas, o especialista em polígrafo disse, Larry, não sei te dizer em que montanha Ed Davis esteve. Nem sei te dizer se era a Arca de Noé, mas uma coisa eu digo. Ed Davis viu um barco e ele não está mentindo. O acaso desempenhou um papel importante no relato do testemunho do Dr. Ahmet Ali Arslan. O Dr. Arslan é o chefe do departamento de Washington para um importante jornal da Turquia e antigo locutor da rádio A Voz da América. Mas ele conhece o Monte Ararat como poucos. Minha família mora em Aralik, cidade turca entre o Monte Ararat e a antiga União Soviética. Eu cresci lá. Escalei mais de 50 vezes o pico do Monte Ararat. Inclusive com muitos exploradores internacionais conhecidos, como Fernand Navarra e o astronauta, o falecido Jim Irving. Em 1989, escalei a parte norte do Monte Ararat, que é do lado oposto à Garganta Aora, o lado mais perigoso do Monte Ararat, coberto com enormes geleiras e fendas muito perigosas. Devido à minha nacionalidade turca, obtive permissão para investigar apenas certas áreas do Monte Ararat, onde os outros não podiam ir. Fui checar uma certa área que havia sido mostrada numa foto de satélite
como sendo um possível local da Arca de Noé. Eu estava chegando muito perto do local. De repente, o gelo e a neve começaram a ceder. Acabei escorregando uns 30 metros. Eu tive sorte de não cair nas fendas, pois, do contrário, eu estaria morto. Quando eu me recobrei, notei que, a 30 ou 60 metros de distância, havia uma estrutura tipo construção, certamente feita de madeira. Não devia estar lá, a apenas 300 ou 600 metros abaixo do cume. Parecia quase uma cabina de capitão. Imediatamente peguei minha câmera e tirei fotos. Pode-se ver vigas retas e planas. Definitivamente, parece uma estrutura feita pelo homem. Acredito que o que eu vi e fotografei é, sem a menor dúvida, a Arca de Noé. É difícil não ficar impressionado com o depoimento dessas testemunhas oculares. São pessoas vivas cujas histórias podem ser corroboradas e diretamente questionadas. Todas as pessoas que estiveram na montanha em momentos diferentes, num período de quase meio século, contam histórias incrivelmente iguais. Até então, apresentamos vários avistamentos aéreos de civis e militares no século XX, juntamente com relatos atuais de testemunhas oculares de George Agopian, Ed Belling, Ed Davis e Ahmet Arslan. Mas será que há algum fator que todos esses relatos têm em comum para nos ajudar, de fato, a encontrar a arca para o mundo ver? A resposta é sim. A localização da arca no Monte Ararat. Todos os avistamentos têm sido no lado norte do Monte Ararat, acima da Garganta Ahora. Em agosto de 1990, numa expedição de helicóptero ao redor do Monte Ararat, voamos sobre a geleira na face nordeste da montanha. Foi nessa ocasião que tiramos essa foto de um objeto retangular que acreditamos ser a Arca de Noé. Então, temos a foto tirada pelo grupo de Carl Bog, onde se vê a forma de um objeto na geleira. Mas levamos isso um passo além. Computadorizamos a foto para análise. Estamos vendo uma imagem de computador do objeto original identificado por satélite. Ao aumentarmos a imagem computadorizada desse objeto, podemos ver que sua forma é retangular. Esse é o contorno. E o objeto se estende sobre a borda. Na minha opinião, esse é um objeto claramente feito pelo homem. Nosso mistério já teria sido esclarecido se a Agência Central de Inteligência e nosso Departamento de Defesa liberassem as fotos de reconhecimento das imagens da Turquia Oriental do satélite espião. Por que não o fazem? Lá no Comando Aéreo Estratégico existem documentos secretos atualmente que têm fotos da Arca de Noé. Tem até etiquetas Arca de Noé nas fotos. Sabemos que nosso governo tem fotos e imagens de satélites da área da Arca de Noé. No entanto, provavelmente não vão querer divulgar isso, porque quando o fizerem, estarão também revelando a evolução da nossa tecnologia de espionagem. Já que o nosso governo não coopera em nossa busca para detectar a Arca de Noé no Monte Ararat, da França temos imagens do satélite conhecido como Spot. As imagens captadas pelo satélite francês Spot a 890 quilômetros acima da superfície da Terra conseguem identificar objetos de até 10 metros, aproximadamente 30 pés. Essa foi a fonte da foto de reconhecimento usada por pilotos de combate americanos na Guerra do Golfo contra Saddam Hussein. O interessante é que o que é difícil de decifrar em fotos tiradas a uma distância de 90 a 150 metros numa montanha coberta de bruma pode ser identificado mais precisa e cientificamente a 160 quilômetros acima da Terra com o uso de animação tridimensional. Levamos as imagens do satélite francês Spot a uma companhia de Boston chamada TASC. É uma firma de tecnologia de informação aplicada especializada em animação 3D.
É nossa tarefa continuarmos a busca pela Arca em locais identificados por satélite. Em nosso modelo de animação, estamos nos aproximando do Monte Ararat a partir de uma distância de 320 quilômetros. Vemos o pequeno Ararat em primeiro plano e, à medida em que nos aproximamos das duas montanhas, acertamos o curso para voar entre elas ao fazermos um voo circular ao redor do Monte Ararat. A animação mostra claramente as geleiras da montanha e a profunda cicatriz da Garganta Ahora no lado norte, acima da qual ocorreram os avistamentos da Arca. A Garganta Ahora é uma visão atemorizante de penhascos íngremes que sobem até a linha de neve do Ararat e que continua para cima até os múltiplos picos de seu cume. Voltando para a Garganta Ahora através das geleiras Abit, vamos examinar 2 lugares onde partes da Arca foram localizadas pelo satélite, assim como por testemunhas oculares para determinar se conseguimos obter uma melhor perspectiva visual dos locais. Primeiro, vamos olhar diretamente sobre a localidade identificada pelo satélite Spot e retratada em fotos tiradas em 2 expedições diferentes que obtiveram sucesso. Tentaremos identificar o local exato da Arca de Noé no Monte Ararat, como vista por satélites militares, testemunhas oculares e fotógrafos. Nesse centro de computação, vemos na nossa tela as imagens do satélite Spot do Monte Ararat. Essa fenda em forma de S tem uns 450 metros de comprimento e 27 metros de largura. No meio, vemos um objeto definido saindo para fora da neve sobre uma borda rochosa. Nessa imagem do Spot em close-up, podemos medir o tamanho desse objeto. Vemos aqui a fenda com os pixels cinzas definindo a borda rochosa. Se estendendo para fora da neve nessa área, vemos um objeto saindo acima da borda. Cada pixel corresponde a 10 metros, então esse objeto mede uns 25 metros de largura e se estende para fora da neve uns 27 metros. De acordo com as imagens do satélite Spot e ampliação da foto do helicóptero, esse objeto retangular não faz parte do terreno natural. De acordo com informações do satélite militar, o objeto é feito de madeira. Isso é um achado impressionante. Mas há ainda mais à medida em que nos deslocamos para um segundo local situado na traiçoeira beirada superior da própria Garganta Ahora. É aqui que especialistas dizem haver um outro pedaço quebrado da arca projetando-se da geleira e claramente exposto quando o tempo permite. Foi nesse local, há muitos anos, que uma equipe da TV holandesa, viajando com o astronauta James Irving, tirou uma foto incrível. Estávamos num avião com Jim Irving a bordo, voando em torno da montanha Ararat, logo acima da Garganta Ahora. Nesse exato lugar, vimos um objeto projetado para fora da neve. Parecia a Arca de Noé. Ficamos entusiasmados, mas nosso tempo de voo estava se esgotando. Tínhamos que voltar para a base. Mas alguns de nós estavam realmente convencidos que podia bem ser a Arca de Noé. Então, naquela última expedição que obteve todas as permissões do governo turco, finalmente, naquela tarde, achamos que vimos a Arca de Noé. James Irving não quis anunciar essa incrível descoberta até que pudesse organizar uma expedição terrestre para filmar o local. Lamentavelmente, Irving morreu antes que pudesse voltar ao Monte Ararat. As explorações espaciais de James Irving serão lembradas por gerações e, graças a ele e à televisão nacional holandesa, o mundo teve acesso a essa incrível foto. Talvez a luta espiritual de Irving para encontrar a Arca de Noé tenha sido também recompensada. Permanece apenas uma questão intrigante. Com todas as evidências de que a Arca de Noé foi localizada no Monte Ararat, por que nenhuma expedição terrestre conseguiu alcançá-la, tocá-la e fotografá-la detalhadamente? Quando o governo turco concede permissões para pesquisa, são para escalar o lado sul do Ararat, sendo que a arca está situada no lado norte. Americanos pegos no lado norte são presos com frequência. O local da arca é também traiçoeiro e alto demais para uma expedição pousar de helicóptero. Os terroristas locais frequentemente atacam, roubam e sequestram os expedicionários.
E, finalmente, na batalha em curso entre soldados turcos e terroristas, mais de 6.000 pessoas foram mortas nas encostas do Ararat durante os anos 90. Talvez tenhamos que esperar que o mundo esteja em paz. Assim como existem pessoas que se convencem com a mais simples evidência, existem outras que são céticas, mesmo perante a prova mais conclusiva. No caso da Arca de Noé, há um terceiro grupo de pessoas que não precisam mais ser convencidas. O que eu vi é a Arca de Noé. É verdade, as pessoas só precisam subir e vê-la. Foi fantástico. Era a Arca de Noé. Vocês viram demonstrações científicas e ouviram os resultados do exame do polígrafo. Vocês viram as fotos de satélite. Vocês testemunharam as histórias e ouviram testemunhos pessoais. A evidência está agora perante você. Bem protegidos e escondidos do mundo, os restos de um barco gigante foram identificados no Monte Ararat. Amostras de madeira tiradas da embarcação foram datadas da época que a Bíblia diz que houve um dilúvio universal. Disso e de tudo o que vimos nesse programa, que conclusões podemos tirar? Pode-se ouvir todas as histórias que vêm daquela comunidade de nações em torno do Monte Ararat, e elas parecem ter um pensamento central que vem à tona: a história de Noé. Todas as evidências conduzem ao fato de que aquele grande barco que tem sido visto no Monte Ararat tem que ser a Arca de Noé. Esse homem chamado Noé demonstrou sua fé em proporções épicas, trabalhando por gerações para construir a incrível arca. Ele trouxe milhares de animais para a arca para sobreviverem a uma calamidade iminente que ninguém em sua época poderia sequer imaginar. Ele pediu para sua família acreditar nele e, em troca, salvou não apenas a eles, mas todos nós que descendemos dele. Essa é mais do que uma história de um grande barco e de um grande dilúvio. É também a história de um grande homem. Não é incrível como esse livro, há tanto tempo valorizado como um tesouro de fé e orientação, está de repente emergindo também como um fantástico documento histórico? A tecnologia científica moderna, como vocês viram, parece apoiar a história que a Bíblia tem contado há milhares de anos. Se a existência da Arca de Noé no Monte Ararat está para ser confirmada, podemos perguntar: por que Deus a preservou, mas permitiu que ficasse escondida do mundo todos esses anos? Não sabemos a resposta a essa pergunta, mas poderia Ele a estar guardando para um tempo como o nosso? Um tempo desconfortavelmente parecido com aquele logo antes de Deus destruir a humanidade por meio de um dilúvio? Algo a se pensar.